Olá, o Educa Floripa está entrando no ar com mais uma edição especial. Nos últimos tempos, temos falado muito sobre aprender fazendo, aprender de forma participativa e significativa. Para isso, o professor precisa estar munido de propostas dinâmicas que envolvam pesquisas, projetos e ações. E esse professor precisa estar falando uma linguagem atual e utilizar práticas inovadoras. Esse é o caminho para reter a atenção e estimular o potencial dos estudantes. Neste sentido, um livro pode ser o ponto de partida para muitas atividades. Explorar a interpretação de texto, falar sobre geografia, matemática e, inclusive, para conhecer histórias da cidade onde se vive. E é isso que está acontecendo na Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi São Tiago. Por lá, os estudantes estão explorando de maneira dinâmica naufragados e, ao mesmo tempo, aprendendo sobre diferentes disciplinas. Estimular o gosto pela leitura e aproximar estudantes da sua cidade. Na Escola Básica Municipal Acácio Garibaldi São Tiago, a turma do 9º ano está empolgada com a leitura compartilhada de Naufragados, um livro ambientado em uma região remota da ilha de Santa Catarina, um local onde só se chega a pé ou de barco. Naufragados é uma história que acontece aqui na praia de Naufragados, né? E pouca gente conhece, mesmo sendo daqui. É um lugar que o acesso é um pouco difícil, tem que fazer uma trilha, tem todo, né? Então não é todo mundo que conhece. A ideia é justamente a gente conhecer um lugar dentro da ilha que pouca gente tem acesso, valorizar os saberes, os falares, as histórias que tem nesses lugares, né? Das pessoas. Aqui também a gente está numa comunidade tradicional, a Barra da Lagoa, também tem muita história para ser contada aqui, né? É um lugar maravilhoso e somos abençoados de ter uma escola num lugar tão lindo desse, né? E eu acho que levar também os alunos para Naufragados, eu acho que faz essa ponte aí, né? Da gente perceber como as comunidades tradicionais funcionam, né? Cada uma da sua maneira, né? Porque a gente está na Barra, mas a gente tem Naufragados, eles são distantes, mesmo estando na mesma ilha, são pontos distantes, mas que se conversam, se falam, tem histórias às vezes parecidas, histórias diferentes. Então a ideia é a gente se aprofundar e investigar essas histórias, conhecer o lugar, conhecer a comunidade, conhecer a autora, né, que escreveu esse livro Naufragados, a Patrícia Carpes. Ela é daqui de Florianópolis também, que eu acho que conhece bastante as histórias daqui. E eu acho que vai ser bem produtiva essa fala junto com ela, assim, com os alunos, né? Conhecer também um autor, eu acho que é uma coisa bem importante. A gente está lendo em sala, fazendo uma leitura compartilhada, a gente lê em voz alta, a gente treina entonação, a gente faz leitura, cada um vai ler um personagem, vai ler um narrador, então cada dia um lê um trecho. A gente está fazendo bastante atividade de exploração do conteúdo, dos temas que vão aparecendo ali. E vamos buscar outras referências aqui também na comunidade, de outras histórias. Então é um trabalho que ele é longo, né? Ele tem um processo, né? A ideia da atividade de leitura não é só explorar um local diferente da cidade, mas também ter a chance de, ao final, conhecer a autora da obra e, quem sabe, conhecer Naufragados, o cenário que dá nome ao livro. Uma história com piratas, navios corsários e mistério que está apresentando esse cantinho de Florianópolis para muitos estudantes. É super legal, super interessante, porque a gente consegue conhecer um pouco da nossa ilha, coisas que a gente não conhece, que a gente vai aprofundando. E eu acho super importante a gente saber o lugar onde a gente mora, tanto no nosso bairro quanto na nossa ilha em si, na nossa cidade e tanto aos arredores, tanto até o nosso estado, né? Estava falando sobre a importância de conhecer a cidade onde mora. Você já conhece Naufragados? Não, nunca tive a oportunidade de conhecer, mas eu acho, tipo, se eu for eu vou achar super interessante, porque eu já vi muitas fotos, muita gente foi, disse que é muito legal. Entre uma página e outra do livro, as disciplinas curriculares vão dialogando e construindo um conhecimento para a vida. A gente usou o tema, né? Está usando
o livro para estimular a reflexão e a percepção de que tudo é junto mesmo, né? A gente separa para estudar, mas na vida as coisas acontecem juntos, né? As disciplinas são todas, elas se conversam, né? Então, a gente está fazendo a leitura, mas a gente está contando com a geografia, que vai fazer todo o trabalho de localização do espaço, de história, que vai fazer todo um trabalho também de conhecimento, de aprofundamento das questões históricas desse lugar. A gente sabe que lá em Naufragados tem bastante coisas históricas, dá pra gente conhecer, na ilha toda tem, né? Mas ali também tem alguns elementos bem importantes. Então, acho que esse trabalho conjunto, ele é fundamental, né? Pra gente perceber a vida no todo, né? A gente estuda as coisas separadas, mas quando a gente leva as coisas pra vida, a gente usa no todo, no dia a dia, né? A gente abriu essa edição especial do Educa Floripa falando sobre a importância de os professores se reinventarem e buscarem estratégias para facilitar o aprendizado. E neste sentido, surgem várias ideias, algumas delas super simples, mas que trazem um baita resultado. Nossa equipe conheceu a professora Luciene Paula Pivetta, que aproveitou a familiaridade dos estudantes com a tecnologia para incrementar as aulas de inglês. Para muitos estudantes, o inglês é uma pedra no sapato, um obstáculo difícil de superar. Muitos até travam na hora de aprender, acham que não vão conseguir memorizar, que não vão dar conta de pronunciar, nem escrever de forma correta. Nessas horas, para não deixar o desânimo se instalar, o professor é o grande incentivador e aí podem surgir várias iniciativas legais. Aqui no Educa Floripa a gente gosta de mostrar iniciativas que dão certo, iniciativas diferentes. Pois bem, a gente está em uma aula de inglês onde a professora está utilizando uma tecnologia disponível no mercado para aumentar o interesse dos alunos no conteúdo. Quando o laboratório de informática está liberado, a professora aproveita para fazer uma aula diferente. Como estratégia para complementar o conteúdo, ela usa um aplicativo gratuito e assim os alunos estão ousando mais. A ideia surgiu de um aluno. Ele disse: "Teacher, tem um aplicativo que chama Duolingo e é muito legal de usar." A partir daí eu pensei, bom, vamos para aula, né? Como eu dou aula do 1º ao 9º, a gente precisa sempre ter aulas mais dinâmicas, aulas, né, que você invente mais. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, o Duolingo foi para mim sensacional, porque ele fazia tudo que eu precisava do inglês. Ouvir, falar, a imagem, a escrita, né? Então, aí surgiu. Na pandemia ele me ajudou muito, né? Até com aluno de Libras, ajudou muito, muito. E quando a aula voltou ao normal, a rotina em sala de aula, né? Como é que ficou a dinâmica? Porque tu continua utilizando. Sim, continua, até porque eles pedem. Cada um deles tem uma conta e aí eles vão ganhando pontos. Então eles ficam, nossa, eu tô com 10.000 pontos, eu tô chegando a 20.000 pontos. Então eles pediram, né? Como o laboratório de informática é mais focado para os anos iniciais, sobram poucas aulas para mim utilizar. Então eu faço pelo menos uma vez por mês com cada turma. Mas eles também acessam pelo celular deles. Então facilita muito para eles continuarem o aprendizado em casa também. E ajuda no aprendizado? Muito. É assim, ó. É aquela coisa, todo mundo acha que não sabe inglês, né? E aí eles chegam na frente do Duolingo e eles dizem, não, teacher, mas eu sei inglês, eu sei. Então assim, flui, solta, libera, toda aquela trava que a gente tem com o inglês, ali ela some. Sara, do 7º ano, aprovou a ideia e diz que está aprendendo com mais facilidade. Ele está me ajudando muito na pronúncia, a escrever em inglês, ele está me ajudando muito. E como é que era antes? Você sempre se entendeu bem com o inglês? Ou... Não entendia muito. Depois que eu comecei a usar o aplicativo, eu consegui muito mais a aprender inglês. Tenho ele instalado no meu celular e eu sempre estou fazendo. Tu faz em casa também? Em casa também. Porque é divertido. É muito divertido. Nós aqui do Educa Floripa costumamos visitar unidades para saber como estão estruturadas as escolas e as unidades de educação infantil de Florianópolis. Um movimento busca aproximar a comunidade desses espaços. Uma das nossas paradas foi no NEIM Chico Mendes. Oi, tudo bem? Sou a Karine, diretora do NEIM Chico Mendes, e agora eu vou apresentar a nossa unidade para vocês.
Nosso NEM atende hoje 148 crianças, parte das crianças, né, em período integral, e nós temos crianças matriculadas também em período matutino e no período vespertino. Tá? A nossa unidade fica localizada na comunidade Novo Horizonte, dentro do bairro Monte Cristo. Um pilar do trabalho pedagógico do NEM Chico Mendes e da rede municipal como um todo, né? É a gente poder oferecer um espaço pensado, planejado e cuidado para as crianças. Então, o que a gente oferece, o estado de conservação do que a gente oferece, tudo isso é importante. A gente entende que a criança também está aprendendo nessa relação de cuidado com o que a gente oferece para ela. Ela também vai desenvolver uma relação e um olhar de cuidado com o que ela oferece para o outro, né? Seja junto com os amigos nas brincadeiras, seja cuidando desse espaço para as outras crianças. Então, para a gente é fundamental ter um espaço pensado, organizado, limpo, né, para que as nossas crianças possam realmente se sentir bem e acolhidas no NEM. O NEM Chico Mendes, nesse ano, né, a gente passou por um processo de revitalização dos espaços externos, com a pintura dos grafites, e foram elementos assim que foram pensados a partir das brincadeiras das crianças. Então a gente tem o boi de mamão, a gente tem o lobo mau, a gente traz também essa, que é uma base, um pilar da rede municipal, que é a questão da inclusão. Então nos nossos muros a gente quis representar a realidade da educação infantil. Então tem toda essa diversidade de elementos e com certeza faz com que as crianças desejem muito mais estar no espaço externo, que é um espaço que está bonito, que está aconchegante, que é convidativo para a brincadeira. Então esse ano a gente pôde ter esses nossos elementos, né, pintados nas paredes e nos muros da creche. O NEM Chico Mendes tem uma preocupação muito grande que as crianças possam ter esse contato aproximado com a natureza, né? Realmente estar em contato. Porque a nossa comunidade, as casas são tudo muito próximas uma das outras e por vezes as crianças não têm espaço ao ar livre com vegetação. Então a brincadeira deles muitas vezes acontece na rua, porque as casas são muito coladinhas uma na outra, então não tem terreno. Então realmente para a gente é muito importante cuidar desse espaço verde. A gente tem várias árvores que a gente plantou recentemente que a gente vem cuidando para que aí a gente possa daqui 5, 6, 10 anos, né, ter uma unidade ainda mais arborizada. Tem acerola ali também. Nós temos um pezinho de acerola, esse pé de acerola ele, todos os anos ele carrega, né, e ele é um ponto de encontro das crianças, né? As crianças, as professoras para colher, comer essa acerola juntos. A gente tem também um pé de ameixa, mas o pé de acerola realmente ele tem uma relação de afeto entre as crianças e os profissionais, porque é um ponto realmente que eles se encontram para compartilhar a fruta, né? Então pra gente tem uma simbologia muito grande assim, de relação de cuidado, de afeto, dessa relação com a natureza. As crianças podem subir, elas comem fruta em cima dos galhos do pé de acerola, então pra gente realmente tem um vínculo afetivo e ela está no meio do nosso parque, né? Ela está nesse espaço onde realmente é um lugar de encontro. As crianças podem estar juntos uns com os outros, de diferentes idades. O NEM Chico Mendes atende hoje 6 grupos, né? São 6 salas como essa. A gente atende as crianças de 1 ano até 6 anos, né? Esse espaço ele é pensado e planejado a partir do que as crianças vão trazendo de indicativo, né? Das curiosidades, dos interesses, das necessidades do desenvolvimento infantil. As professoras pensam esse planejamento, mas sempre observando o que as crianças trazem. Então, o trabalho pedagógico do município de Florianópolis ele é pautado com esse princípio. O planejamento ele vai ser pensado a partir do que as crianças trazem. Então, cada sala que vocês puderem entrar vai ser uma outra proposta, porque ela está sendo pensada e planejada a partir do que as crianças nos trazem. Então, no NEM Chico Mendes, as crianças, né, elas estão aqui conosco das 7h30 da manhã até as 6h30 da tarde. Nesse período que eles estão conosco, é oferecido 4 refeições ao dia. Então, assim, um cardápio que é pensado por nutricionistas da prefeitura. Então, toda a alimentação é adequada à faixa etária. E a gente pensa esse espaço da refeição também como um momento educativo, onde as crianças também estão aprendendo e se desenvolvendo. Não é só o nutrir o corpo, né? Mas é o entendimento de uma educação que atravessa todo esse momento da rotina. Desde o momento da chegada, da acolhida, da despedida, dos momentos de brincadeiras no parque e também no momento da alimentação. Então a gente pensa com muito carinho o espaço do refeitório para que as crianças possam realmente se sentir convidadas a estar conosco.
Pensando em meios de facilitar a inclusão e adaptação de estudantes estrangeiros, a Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino, localizada nos Ingleses, oferece aulas de português para aqueles que ainda não dominam o idioma. A ação foi planejada por conta do grande número de estudantes matriculados na unidade que vieram de fora do país. Argentina, Cuba, Uruguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Equador e até mesmo da Itália, da Rússia e do Japão. A Escola Básica Municipal Professora Erondina Medeiros Zeferino recebe estudantes de diferentes nacionalidades. Para acelerar e facilitar o aprendizado desse pessoal que não possui o português como primeira língua, eles passaram a ministrar aulas de português no contraturno escolar. Uma forma de facilitar a inclusão e adaptação desses estudantes estrangeiros. Romário, estar em um país diferente, com um idioma diferente, uma cultura diferente, é muito complicado. E por conta disso, vocês aqui na Escola Básica Municipal Erondina, vocês estão disponibilizando aulas de português para estudantes estrangeiros. Exato, aqui na escola nós temos muitos estudantes, né, que vêm de países hispanofalantes, a maioria, temos de outros países também. Então a ideia que nós tivemos era de oferecer no contraturno esse projeto de português para estrangeiros, né? Então eles fazem no contraturno as aulas de português, geralmente são aulas bilíngues, né, porque como eles vêm de países hispanofalantes, a gente não pode não usar um pouco da língua deles no comecinho, eles estão aprendendo, então eles precisam, né, tentar aprender também o que dá para usar do espanhol no português e do português no espanhol. Isso traz mais segurança para esse estudante? Com certeza, porque além dos estudantes que estão nesse projeto, todos são do exterior, né? Então eles se encontram também como comunidade, né, estrangeira, e eles conseguem conhecer outros estudantes que estão passando pelas mesmas realidades deles, né, ao chegar no país. A gente ouve muito quem vem de fora falar que o português é muito difícil, que aprender a falar português, aprender a escrever, né, português é muito difícil. Você sente isso durante as aulas? Então, eles conseguem, em alguns contextos, eles conseguem, inclusive, utilizar algumas palavras do espanhol no português, porque são palavras que têm o mesmo significado e às vezes se escrevem da mesma forma. Sim. Às vezes existe ali uma questão fonética diferente, né? Então isso um pouco facilita para estudantes de espanhol que aprendem português ou de português que aprendem espanhol, né? Então eles conseguem, digamos, usar as línguas ali, ver o que dá para reaproveitar uma da outra também, né? E como é que você faz o planejamento dessa aula? Então, geralmente no projeto de português nós estudamos a língua portuguesa através do contexto de cada estudante, né? Seria o português em uso principalmente, né? Porque a ideia é reforçar as aulas do currículo, que eles aprendem, né, a parte gramatical da língua portuguesa, de acordo com, digamos, a série que eles estão, né? Mas a ideia também é que eles possam pôr em prática o português que é o português em uso, o português que eles vão usar no dia a dia, o português que eles precisam para se comunicar aqui na escola, né? Então é uma aula bem diferente da de sala de aula. Nós usamos muito a metodologia também da tradução, né? Usamos muito as ferramentas de tradução, Google Tradutor, dicionários, e também usamos muito essa construção, né, do português através do uso, né? E aí são expressões, né, usuais, verbos mais comuns. Exato, essa língua que é importante a parte escrita, mas também o coloquial, porque nós sabemos que falamos diferente da forma que escrevemos, né? Então, para eles é muito importante também estar entre esses dois ambientes. Vocês, né, têm alunos de todas as idades? O projeto, ele é um projeto que abrange todos os anos, né, aqui da escola, pode ser de anos iniciais como de anos finais. As turmas, nós temos atualmente 2 turmas, né, uma sexta pela tarde, outra segunda pela manhã, para que a gente possa reunir todos os estudantes que estudam aqui. E não importa muito o grau, digamos, né, de conhecimento deles, porque a ideia é essa troca mesmo, né? E provavelmente o que eles aprendem aqui, eles levam para casa também, né? Para os seus pais. Sim, com certeza. É uma questão de estudar em conjunto, né? Eles estudam aqui conosco, mas também chegam em casa, provavelmente tem esse contato com os pais, essa troca, né? Que muitas vezes os pais, às vezes, sabem um pouco, mas os filhos, por estarem na escola, acabam levando isso para dentro de casa e ajudando, né? Nessa construção.
Romário, tu tens algum feedback assim de aluno que está dando conta de se virar melhor, está se sentindo mais em casa, aprendendo? O que a maioria, né, acaba comentando comigo é essa questão que eles se sentem mais acolhidos, inclusive eles conhecem os demais alunos estrangeiros da escola, porque como são muitos e eles estão distribuídos em diferentes turmas, então às vezes eles não conseguem conhecer todos os estudantes que estão no mesmo contexto que eles, então eles se sentem um pouco mais acolhidos, não tão sozinhos, eles percebem que não são os únicos na escola, né? E eles conseguem também interagir com os próprios colegas no contraturno, né? Na hora do recreio a gente vê que eles estão interagindo um pouco mais, porque eles acabam, né, colocando em prática o que vão aprendendo, que é essa língua portuguesa em uso, né? Que a gente usa no dia a dia, que eles precisam para se comunicar dentro da escola também. A turma do Romário é para estudantes que dominam o espanhol, mas também há uma turma dedicada a quem fala inglês. A iniciativa integra o projeto Jornada em Tempo Integral da Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, que busca qualificar a aprendizagem de crianças e adolescentes, ofertando atividades complementares no contraturno. Muita gente não sabe, mas o skate é um dos esportes mais praticados na capital catarinense. Além de contar com pistas espalhadas pela cidade, Florianópolis também tem vários atletas que se tornaram referência mundial. A modalidade que cativou as ruas agora está ganhando espaço nas escolas da rede municipal. Vamos conferir. Investir em esportes é investir em educação. Aliás, as aulas de educação física desenvolvem comportamentos positivos, como espírito de equipe, disciplina e responsabilidade. E é importante dizer que nem só de esportes tradicionais são feitas as aulas de educação física. Tem escola por aí, incluindo na grade, uma das modalidades mais praticadas na cidade. É comum a gente ver nas aulas de educação física esportes tradicionais como vôlei, futebol, handebol, mas aqui na Escola Básica Municipal José Jacinto Cardoso, no bairro da Serrinha, em Florianópolis, os estudantes têm aula de skate. Quem vai contar como funciona essa aula é a professora Caroline. Caroline, como que funciona a aula de educação física aqui? Então, Cíntia, a gente começou a trabalhar com as crianças do 8º ano, práticas corporais de meio urbano. Então a gente viu com eles primeiramente o basquete, mas foi um basquete de rua. Daí a gente começou a desenvolver para o parkour, que a gente aproveitou o espaço da escola, e logo após veio a ideia de proporcionar às crianças do 8º ano as vivências de skate. Então a gente convidou o professor Cláudio Souza, que é um professor aqui da rede municipal também de educação, mas da educação infantil. Entrei em contato com ele via redes sociais e a gente convidou ele para vir fazer essa vivência. Ele trouxe todo o aparato dos skates, que ele tinha, né, no caso, e a gente proporcionou, num primeiro momento, essas vivências que é das crianças começarem a subir no skate, a perder o medo, a andar em linha reta, como eu brinco com eles, assim, e os que já tinham mais avançado começaram a fazer algumas manobras básicas. Aí, com o passar do tempo, as outras crianças do 6º e do 7º ano passaram a ver, né, os skates ali na sala de educação física e começaram a pedir pelas aulas. Então eu conversei com o professor Cláudio e a partir ali do mês de agosto a gente começou a fazer inserções nas aulas de educação física quinzenais para todas as turmas, do 6º até o 8º ano. E tem gente caindo muito tombo, professora? Então, acontecem alguns tombos, mas a gente também trabalha com eles essa parte, né, de que o skate ele nos ensina isso, que às vezes a gente cai, mas a gente levanta e vai vencendo os medos, né? E daí eles vão ganhando confiança também. E é bem importante de notar que os alunos que já sabem, eles estão aprendendo a ensinar os alunos, os colegas, que no caso têm medo. A gente faz as primeiras inserções carregando o colega, então eles começaram a ter essa parte do coletivo também, que é bem importante. O skate ele é um esporte individual, mas a cultura do skate é uma cultura da amizade, né?
da parceria que eles chamam, então eles começaram a ter também essa parte, assim. E é muito interessante a gente ressaltar, porque dentro de práticas corporais voltadas para atividades urbanas, o skate e Florianópolis se destacam, né? Então é uma atividade presente na cidade. A gente tem rampas espalhadas pela cidade. Sim, sim, a ideia era essa, né? Que eles tivessem essa apropriação de práticas que são destaques aqui na cidade. Então até aconteceu da gente tentar ir ali na Praça da Trindade, que tinha aqui próximo, mas foi bem na hora da reforma. Então eles acabaram não tendo essa vivência externa, mas a gente trouxe então para dentro da escola, para eles terem essa vontade de aprender, de poder usufruir outros espaços da cidade também, de acesso à cidade, né? Acesso a lazer dentro da cidade. Então agora eles já têm essa vivência. E como é que fica a participação dos alunos com deficiência? Então, essa é uma parte para a gente também acho que a inclusão ela se faz a partir da vivência para todos, né? Sem uma discriminação, assim, de uma atividade adaptada, e isso nunca aconteceu. A discriminação, no caso, é a diferença, né? Da atividade adaptada, isso nunca aconteceu nessas aulas. Os alunos, eles participam em conjunto com as outras crianças, assim, e também sempre valorizando tudo que eles podem nos dar no momento. As crianças, a gente teve 3 alunos que são crianças com deficiência dentro das aulas, e eles super participaram, ficaram felizes e demonstraram que eles também já sabiam, né? Teve um aluno especial assim que ele não precisou de ajuda nenhuma, de auxílio nenhum, que a gente chama. E nas aulas, quando ele vê que é o skate, ele já vem super animado, já não precisa ter aquela conversa, né, de convidar para participar. Então foi muito gratificante ver essa inserção deles também. Agora tem outro ponto que vale a gente destacar, que é com relação ao currículo, né? No currículo nós temos as práticas tradicionais. O skate já entrou? O skate ele entra com uma prática corporal de aventura, no caso, aventura de meio urbano, mas é importante que a gente valorize também todas as gamas de práticas que a gente tem. Eu costumo conversar com os alunos assim, né? Que educação física não é só os esportes tradicionais, e a gente, enquanto professor, tem esse papel, né? De trazer outras experiências para eles, porque às vezes a gente tem um aluno que vai se destacar naquela prática ali, e é com ele que a gente vai ir. Então, a escola é esse lugar de contato com o mundo, né? E o mundo não é só o esporte tradicional. E antes de encerrarmos, você acompanha o quadro É o Seguinte, com Maurício Pereira. É o seguinte, muito obrigado. É isso mesmo, eu estou muito obrigado a cada um dos nossos gigantes profissionais da educação, não só aqueles que passaram pelo Educa Floripa, mas todos aqueles que construíram a educação no município de Florianópolis no ano de 2022. Somos, incrivelmente, 6.113 profissionais da educação. Quase 40 mil estudantes, de 4 meses a quase 90 anos, com a nossa educação de jovens e adultos. Foram muitas as atividades em 2022. E eu, em meu nome, em nome do prefeito Topázio, quero dizer a cada um de vocês, muito obrigado. Foi muito bom estar com cada um de vocês. Educa Floripa esteve presente em quase todas as nossas creches e todas as nossas escolas. Mas, em 2023, Educa Floripa continua agora num novo formato, um novo programa, uma nova programação, que também vai impactar a educação no município de Florianópolis. Por isso, eu quero desejar a cada um de você que está me vendo, que participou dos nossos programas, que se envolveu com a educação, não só os profissionais, mas nossos estudantes, nossas famílias que são os pais, as mães, os tios, avós da nossa rede. Eu quero desejar um 2023 de muita saúde, coisa que mais precisamos na nossa vida, de muita felicidade, porque felicidade, você viu no nosso quadro, é o seguinte: felicidade é diferente de alegria, felicidade é tua escolha. A escolha todos os dias de acordar e ser feliz para esse mundo que todo dia te abraça e te acolhe. Desejo um 2023 de muitas realizações, que você possa ter no teu coração o amor ágape. Amor ágape é aquele que a minha felicidade é a felicidade, é fazer a felicidade de quem está na minha frente.
Que cada um tenha na sua família, nesse momento de reflexão, nesse momento de paz de espírito, muita união, para que a gente siga 2023 muito forte, né? Muito mais forte nessa jornada chamada vida. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Essa edição especial do Educa Floripa fica por aqui. A gente se vê numa próxima edição. Tchau, pessoal!